o comentário de Fabiano Baldasso sobre o rebaixamento do Inter. E por favor, te inscreve no canal, a nossa meta é 40 mil inscritos e eu conto contigo nessa. Dá o like também, depois aperta em hypar pra aumentar o nosso alcance, eu conto contigo nessa, viu? Fazer a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Até porque o Internacional empatou, deixou de pontuar. O Inter está a 11 jogos sem vencer em sequência, mas essa sequência, Baldasso, tem 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter não vence há 7 jogos. A última vitória do Inter foi no Grenal, dia 22 de junho. Então o Inter não vence há 44 dias. 44 dias. O Inter é um absurdo, é um escândalo. Eu estava lembrando ontem com muita dor, quando começou o mês de julho. Quando começou o mês de julho, eu disse assim, está começando o mês mais importante do ano. Nós vamos jogar a nossa vida de 2024 nesse mês de julho. Foco total, vamos para cima. Chegou a nossa hora, eram 9 jogos em julho, 9. O Inter não ganhou nenhum. Caiu em todas as competições. Cara, nem o mais pessimista colorado imaginava que o Inter fosse fazer tão feio. O Inter está sem ganhar um jogo há 1 mês e meio, gente. O Inter está sem ganhar um jogo. Esses 44 dias, tu tá contando até o próximo jogo, Weber? Não, eu tô contando até hoje, mas não, vai aumentar, então, né? Então até domingo, pode contar até domingo. Até domingo dá quanto? Ó, hoje seria 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O Inter vai chegar no domingo contra o Atlético Paranaense 50 dias sem vencer. Quase 2 meses. Quase 2 meses sem uma vitória. E nesses 2 meses foram 12 jogos. 12 jogos sem vencer. Isso é inacreditável. Inacreditável. Tem um outro detalhe antes da tabela, Baldasso, que eu tava percebendo aqui nessa sequência, tá? De 11 jogos, o Inter fez pelo menos 1 gol em 9. Ou seja, ou o Inter tomou 1 gol, ou o Inter tomou 2 gols na maioria. O Inter não consegue segurar o placar quando tá na frente, e uma prova foi o jogo contra o Palmeiras. Mas o Inter, Baldasso, na tabela, a gente precisa falar, ele tá na 16ª colocação, com 21 pontos, mas com jogos atrasados. O Inter tem 4 jogos a menos que o Fluminense, que é 17º, e 5 jogos a menos do que o Corinthians, que é 18º com 20 pontos. Em cima do Inter tem o Vitória. O Vitória tem 5 jogos a mais do que o Inter, e a gente também tem ali por cima o Grêmio, que tem 19 jogos, ou seja, o Grêmio tem 3 jogos a mais do que o Internacional. Como tá uma bagunça toda que só vai ficar endireitado pra gente depois de alguns jogos atrasados serem disputados, a gente vai pelo aproveitamento, que é o último número aqui, tá? A última casinha aqui é a casinha do aproveitamento. O Inter tem 43% de aproveitamento, tá? Por tabela, ele ficaria na posição do Vasco, que é 11º colocado. Essa é a real. Weber, deixa eu dizer uma coisa. Tu tem 3 formas de analisar a situação do Inter na tabela. Uma é a totalmente pessimista. Outra é a totalmente otimista. E tem uma que é a mais realista. A totalmente pessimista é tu olhar ali e dizer o seguinte: o Inter tá a 1 ponto do rebaixamento. Essa é a totalmente pessimista, que não é real. A totalmente otimista: não, o Inter tem 5 jogos atrasados, vai ganhar os 5 e vai lá pra ponta de cima. Também não é realista. A realista é o aproveitamento que o Inter tem. E o aproveitamento que o Inter tem seria 11º colocado, que é uma bosta, é medíocre, mas não tem nem de perto risco de rebaixamento. Agora, uma análise sobre o rebaixamento. Hoje eu bati de frente com o Meneghetti. Porque o Meneghetti disse no programa que o aproveitamento que o Inter tem é um aproveitamento que deve piorar, porque esse aproveitamento era o aproveitamento do começo do campeonato e que o Inter estava 12 jogos sem vencer, então podia piorar o aproveitamento. Eu discordo frontalmente. É exatamente o contrário. Esse aproveitamento do Internacional é o aproveitamento do Cudê. Roger chegou agora. É o aproveitamento do Cudê.
tudo que eu imagino, pelo amor de Deus, né, com o Inter jogando cada vez mais a cada jogo, é que o Inter vai melhorar esse aproveitamento. Então eu imagino o Inter melhorando esse aproveitamento, até porque se o Inter não melhorar esse aproveitamento, o Inter vai ser 11º. Então eu estou imaginando o Inter brigando por uma vaga Libertadores da América, até a 6ª colocação pelo menos. Melhorando, evidentemente, esse aproveitamento. Ah, não vai ganhar 5 que tem atrasado. Não vai, mas umas 3 tem que ganhar. Umas 3 tem que ganhar. É isso que eu penso, Weberzinho. Se vamos cair, estamos desesperados. Não, gente, não vamos começar com o terrorismo. Não vamos começar com o terrorismo. Nós não vamos cair. Eu já vou mijar hoje eu inaugurei uma nova estratégia aqui. Eu não mijo o Weber depois das cagadas que ele vai fazer. Eu mijo o Weber antes de ele fazer a cagada agora. Que ele vai vir com esse papo de rebaixamento daqui a pouco. Então já tô mijando agora. Vai, Monique. É que é forte mesmo, do jeito que tá a tabela ali, né? Olha, vou ajudar o Weber. Tu é outra que vem com esse papinho? Temerário. Cara, tô começando a ficar com medo de cair. Não. Calma, Balda. Barcelos tem um plano para a próxima temporada. Inter será campeão brasileiro no próximo ano, da Série B. Ó, batendo na madeira aqui. O fã do Nicolas Ferreira aqui, o Inter precisa de um técnico que já ganhou o título. Querido, o Abel Braga, quando veio para o Internacional, não ganhava nada. Tinha ganho alguns regionais, em 2006. O Muricy Ramalho, quando veio para o Inter, vinha do Figueirense. Nunca tinha ganho nada. Bom treinador. O que mostra que o cara é bom treinador não são os títulos que ele ganhou. São os trabalhos que ele fez. Essa aí de treinador que ganhou tudo, para mim, não cola. É organizar a casa e pensar em 2025 e pressionar o Barcelos. É nele a pressão. Ele se vendeu como salvador. Concordo com quase tudo. Quem disse que o Inter pode mais era ele, e ele vai fechar 4 anos de gestão só fazendo fiasco. Mas o 2025 tem coisa em 2024 ainda. Nós precisamos de uma vaga Libertadores da América do ano que vem, meu querido. Precisamos de uma vaga Libertadores da América. Lembrei, Baldassi, agora da preocupação que o Barcelos tinha com a outra chapa, sobre a responsabilidade que a outra chapa tinha por estar falando de alguns nomes muito expressivos também. Responsabilidade financeira. Aí ele gastou 100 milhões de reais. Que eu não tenho nada contra, eu adorei. E adorei as contratações, inclusive. Mas as cagadas em torno disso foram muito gigantes. Mas, gente, o Inter não vai brigar pra Libertadores. O campeonato do Inter é 45 pontos. E eu tô falando isso pro bem de vocês. O Inter tá 11 jogos sem vencer. E nesses jogos tinha times horrorosos. A soberba precede a queda. Veremos.